Buenas gurizada, trazendo para vocês hoje uma HQ, História em Quadrinho, de Marcelo de Salete, chamada Cumbi, tá? Então é o seguinte, história em quadrinhos, toda em preto e branco, com muita força da linguagem visual e do silêncio. Há muitos quadrinhos sem qualquer escrita. Marcelo de Salete é um autor brasileiro. Ele é autor de história em quadrinhos, ilustrador, professor, designer gráfico, mestre em artes plásticas e tem aí exemplos de obras que ele já escreveu de relevância. A obra que nós vamos analisar possui 4 contos: Calunga, Sumidouro, Cumbi e Malungo. No primeiro conto, Calunga, você já está vendo ali do lado do título um ideograma, que no início está marcando um casal junto e no final riscado, indicando que aquela história acabou. Por quê? Tem numa fazenda um cara chamado Valu, e esse negro vai ser vendido para outra fazenda, mas ele quer fugir. O feitor diz para ele: Ó Valu, não faz bobagem, que vai ser bom para todo mundo esse negócio. E aí o Valu, querendo fugir, chama sua amada Nana e diz: foge comigo. Porém, a Nana não quer fugir, porque ela se diz bem tratada na casa grande. E olha que interessante, uma negra, uma africana, ela usa um crucifixo. À noite, eles se encontram na mata, o Valu e a Nana fazem amor e ela tira o crucifixo para transar com ele. No final, quando ela está botando o crucifixo de novo, ele insiste, foge comigo. E ela diz: não, não quero fugir contigo, eu já disse que eu vou ficar. Então ele pega uma faca e mata a Nana. Foge dali, os homens vão atrás dele com cães. Ele, ao invés de seguir pela mata, se embrenha não na mata ou no rio, mas ele vai mar afora. E quando ele vai para o mar, que é chamado de Calunga, ele obviamente vai acabar se afogando, mas o caráter mágico da obra mostra ele mergulhando e encontrando Nana e a beijando sob as águas. Em Sumidouro, primeiro tem que entender o que é Sumidouro. É um poço onde se jogava o que você quisesse, inclusive gente, escravos, o que tu queria que desaparecesse, e muitos diziam que esses sumidouros tinham ligação com o rio, né, extremamente fundos, então levava tudo. E aí eu tenho uma fazenda onde um senhor já de idade, o Thomas, está casado com sua esposa, mais velha, que está na varanda, e mostra ele entrando na cozinha e encontrando a negra Calu, que está trabalhando, e passa a ideia que ele a violentou. Disso nasce uma criança. Um dia, o Thomas diz: mulher, cuida da casa que eu vou falar com o padre. Nisso, a mulher aproveita a ausência do marido, pega a criança que está no bercinho, na cestinha, junto da cozinha, sem que a mãe, Calu, a veja, leva essa criança e joga no sumidouro. Quando Calu percebe isso, ela entra em desespero. Ela vai até o padre e diz: olha o que a velha fez. Ela sumiu com meu filho. O padre, ao invés de manter silêncio, chama Thomas e conta para ele: olha, a Calu teve aqui. Eu acho melhor tu tomar uma atitude. E como eu botei na ilustração aqui, mostra que o padre pede sabedoria, fé. O que o Thomas faz? Amarra a negra, leva ela até o sumidouro e vai jogá-la lá. Só que ela se levanta, o beija, mas atenção, ela não o deseja e eles fazem amor. Por quê? Ela quer que ele se desarme, baixe a guarda. Tanto que quando ele vira de costa, ela também pega uma faca, então a incidência de armas brancas aqui, e o mata. E nisso ela sai revigorada, chorando, olha para as lágrimas nas suas mãos e vê o seu filho nas lágrimas subir e virar uma estrela. Jacumbi é uma obra um pouco mais elaborada. Tem negros numa fazenda armando uma fuga. E eles temem que entre eles, quando eles se encontram às escondidas, exista um traidor. Então tem um deles chamado Ganso, que lembra de um dos escravos entre eles e o reconhece como traidor. Diz: eu conheço esse cara de outra fazenda. E olha, ele não tem marcas nas costas. Ele andava com os brancos. E eu vou matar. Ele é o traidor. Só que nisso, uma preta velha diz: escutem,
eu conheço esse cara. Quando Calunga, o grande mar, trouxe homens e mulheres, trouxe a mãe dele, que estava grávida dele. E a mãe dele morreu. E ele acabou sendo criado pelos brancos. Por isso que ele não tem marca nas costas. Mas ele não é o traidor. Nisso, chegam os homens do patrão, já sabendo desse encontro às escondidas, e o traidor provavelmente estava com eles, não é mostrado. O clima fica tenso, começam tiros, começam golpes de faca. A amada do Ganso está grávida, ela é feita refém pelos brancos, que dizem: ou tu entrega quem é o líder da rebelião, ou tu não vai ver essa criança nascer. E ela aponta entre os homens um lá, não o Ganso, mas um outro, que é o líder da rebelião. Quando o feitor vai matar esse homem, o suspeito traidor, o suposto traidor, que não era, se joga na frente do líder da rebelião para protegê-lo e morre com um tiro em seu lugar. Parece cena de filme. Então, o Ganso pega a zagaia, que é uma espécie de punhal, e ataca de volta os brancos. Morre gente de ambos os lados, sobrando poucos negros, que vão ser, claro, cativos de novo. Enquanto isso, no meio da mata, Cumbe, o negro que vem libertar, está com outros negros e diz: olha, eles foram descobertos, deu errado o plano deles, não é hora de atacar. Nesse momento, a preta velha está sozinha dentro da senzala, dentro do porão, dizendo: eu tenho certeza que Cumbe vai voltar. E ela está com uma estátua. Essa estátua tem um significado sagrado para eles, que daqui a pouquinho eu vou falar para você. Malungo. Malungo quer dizer companheiro. E ele vai falar que esses companheiros estão num mocambo, num esconderijo. E eles estão sendo atacados. E os seus colegas, amigos, malungos, estão sendo mortos. Então os negros dizem o seguinte: nós vamos atacar a fazenda da vila e vamos matar os portugueses. Entre eles tem um chamado Damião. O Damião quer voltar para a fazenda e diz: me levem vocês. Eu tenho uma situação para resolver lá. Que situação é essa? Ele volta no tempo e te conta. Quando ele estava nessa fazenda, ele tinha uma irmã, a Cissa, pequena, ainda criança e cega. E aí ele fala para a irmã, para ela não sair dali e se expor a algum perigo, não vai para o meio da mata. Lá tem o Kibungo. É um monstro que tem a cabeça enorme, inclusive tem uma boca nas costas. E na nuca, né? No caso, não nas costas, na nuca ele tem uma boca. E assim que ele vê alguém, que ele sente o cheiro de alguém, ele devora. Sério? E quem foi que te contou essa história, mano? Ah, o mano Damião ouviu da preta velha, que dá uma espécie de ser a mãe deles, ou uma mulher mais sábia, que também foi levada embora pelos brancos. E ela vai voltar? Sim, ela vai voltar. Só que aí a Cissa entra na mata e o Kibungo ataca. Quem é o Kibungo? É o dono das terras. Não é o feitor, é o dono das terras que ataca a Cissa. Ele atacou e violentou uma criança cega. Olha o absurdo disso aqui, tá? Aí o Damião ouve aquela. Não sei se ele ouve ou se ele percebe algo no quadrinho, deixa no ar, e ele: Cissa, cadê você? E corre em direção à irmã. Só que nesse meio tempo, o feitor bate nele e manda ele voltar ao trabalho. De noite, ele está na senzala e ele diz: não, preciso saber da minha irmã. Ele vai na mata, vê o corpo da irmã e se revolta, porque ela está morta. E ele não volta para a senzala, mas ele faz o quê? Se embrenha no mato e vai procurar esse mocambo, esse esconderijo. Passa-se um tempo, volta para aquela situação inicial, então eles vão lá e atacam a fazenda. Quando eles chegam na fazenda, eles matam o feitor, eles entram em batalha com os outros homens, e até que o Damião diz assim: eu ainda não posso ir embora. Ele entra na casa grande, pega uma lança, espeta o homem branco e diz: onde que ela tá? E ele diz assim: todas as que eu peguei eram doces, eram macias. Gente, é nojento. Da ideia que ele fazia, que ele estuprava, violentava várias negras. Mas aí você pensa que o homem branco morreu. Não. Eles tocam fogo em toda a fazenda. O Damião vai até onde a irmã está enterrada, exuma os restos mortais dela, pega nos braços e leva para sepultar
numa terra mais digna, na terra dos negros. Nisso aparece o homem branco sentado vendo a sua fazenda queimar. Então cuidado com isso. O homem branco desse conto, Malungo, não morre no final. Ele aparece ali, inclusive eu botei essa imagem para você, ok? Aqui no final da obra tem um glossário com as principais palavras que são usadas nos contos e que ilustram também esse momento, como o cágado, o mar, o que é o cumbe, o que é o ideograma, o que são as estátuas. Enfim, ele apresenta todas essas palavras e suas explicações. Quer dar uma olhada? Fica à disposição de vocês. Até mais.